faça as malas. Você vai morar com a mãe da Jéssica. Essas palavras vêm do meu filho enquanto preparo o jantar. Estou em pé junto ao fogão, mexendo a sopa que está fervendo, quando Matthew entra na cozinha, com as mãos nos bolsos. Jéssica está logo atrás dele, de braços cruzados, com aquele sorriso que parece pintado no rosto. Meu filho não espera que eu me vire. Ele simplesmente anuncia como se estivesse falando sobre o tempo. Minha esposa e eu vamos morar na sua casa. Você vai ficar no quarto de hóspedes da casa da mãe dela. Eu já falei com ela. Está tudo acertado. Não levanto os olhos. Continuo movendo a colher em círculos lentos. O vapor sobe até meu rosto. Sinto calor nas minhas bochechas, mas não é apenas do fogão. É algo mais profundo, algo que vem de dentro. Jéssica se aproxima da mesa e apoia as mãos no encosto de uma cadeira. Ela fala com aquela voz doce que usa quando quer parecer razoável. Eleanor, entenda. Esta casa é grande demais para você sozinha. Você não consegue mais dar conta de toda a manutenção. Nós somos jovens. Podemos cuidar de tudo. Além disso, a mãe dela precisa de companhia. Você ficará melhor lá. Matthew concorda com a cabeça, como se tudo o que ela dissesse fosse a mais pura verdade. Como se eu não tivesse construído esta casa com meu marido. Como se eu não tivesse pago por cada tijolo com anos de trabalho e sacrifício. Como se minhas mãos não tivessem pintado estas paredes, plantado o jardim, limpado cada canto por décadas. Permaneço em silêncio. Desligo o fogão. Tampo a panela. Limpo as mãos no avental. E, finalmente, olho para eles. Matthew tem aquela expressão que herdou do pai, fria, confiante, o olhar de um homem que acredita já ter vencido. Jéssica sorri ainda mais agora. Ela acha que meu silêncio é uma forma de aceitação. Mas eles não sabem de algo. Eles não sabem que, há 3 meses, encontrei os documentos escondidos no quarto deles. Eles não sabem que ouvi por acaso as conversas noturnas deles sobre como se livrar de mim. Eles não sabem que contratei o Sr. Gregory Price, o melhor advogado da cidade. Eles não sabem que todos os documentos desta casa estão em meu nome. Eles não sabem que eu já preparei tudo. Eles pensam que sou uma velha cansada. Uma mulher que vai acenar com a cabeça e obedecer como sempre fez. Uma mulher que vai arrumar suas coisas sem protestar e desaparecer silenciosamente. Mas desta vez eles estão enganados. Nesse instante, a campainha toca, um som agudo que corta o silêncio pesado da cozinha. Jéssica franze a testa. Matthew olha para a porta, irritado. Não estamos esperando ninguém, diz ele. Caminho lentamente em direção à entrada. Meus passos são lentos, calculados. Ouço Matthew e Jéssica me seguindo. Sinto a impaciência deles, o incômodo por alguém ter interrompido o grande anúncio que estavam fazendo. Eu abro a porta. Do outro lado está o Sr. Gregory Price, impecável terno cinza, pasta de couro na mão, aquele olhar sereno que só os homens que sabem que a lei está do seu lado possuem. Boa noite, Senhora Reis. Desculpe o horário. Tenho os documentos que a senhora solicitou. Ouço o som atrás de mim. É Matthew, um suspiro sufocado, um passo para trás. Quando me viro para olhá-lo, seu rosto está branco como papel, seus olhos estão arregalados, sua boca entreaberta. Jéssica segura seu braço. Que documentos? Ela sussurra, mas sua voz está trêmula. Sorriu pela primeira vez em meses. É um sorriso pequeno e discreto, mas carregado de tudo o que mantive em silêncio por tanto tempo. Por favor, entre, Sr. Price. Estávamos apenas nos sentando para um jantar em família. Matthew não se mexe. Está paralisado no meio do corredor. Jéssica tenta puxá-lo, mas é como se seus pés estivessem pregados ao chão. O advogado entra com passos firmes. Vai direto para a sala de estar e coloca sua pasta sobre a mesa de centro. Fecho a porta devagar. O som da tranca é como um ponto final no fim de uma frase. Me viro para meu filho e minha nora. Eles estão pálidos, confusos, assustados, e eu, pela primeira vez em muito tempo, sinto que tenho o controle total da situação. Sentem-se, digo-lhes calmamente. Acho que temos muito que conversar.
Jéssica engole em seco. Matthew me olha como se não me reconhecesse, como se a mulher à sua frente fosse uma estranha. E talvez eu seja. Talvez Eleanor que eles conheceram tenha morrido meses atrás, aquela que assentia, aquela que permanecia em silêncio, aquela que aceitava tudo sem lutar. Essa mulher não existe mais. O Sr. Price abre sua pasta e retira um grosso documento. Ele o coloca sobre a mesa com um som seco que ecoa pela sala. Senhora Reis, aqui estão todos os documentos legais que analisamos, as escrituras do imóvel, o testamento atualizado e o processo que daremos entrada amanhã de manhã, assim que possível. Matthew dá um passo à frente. Sua voz sai embargada, quase desesperada. Que processo? Do que ele está falando? Sento-me na minha poltrona, a mesma em que me sento há 30 anos. Cruzo as mãos no colo e olho para elas com calma. O processo é por tentativa de fraude, por manipulação, por abuso de idosos. Eu tenho gravações, Matthew. Eu tenho documentos. Eu tenho provas de tudo. Jéssica afunda no sofá. Seu rosto perdeu toda a cor. Matthew me olha com uma mistura de fúria e pânico. Você não pode fazer isso. Eu sou seu filho. Minha voz não treme quando respondo. É exatamente por isso que dói mais. Fecho os olhos por um instante e volto no tempo para quando tudo era diferente, para quando Matthew era um menininho correndo por este mesmo corredor perseguindo borboletas imaginárias, para quando ele me abraçava antes de dormir e me dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Não sei o momento exato em que tudo mudou. Talvez tenha sido quando meu marido morreu, há 5 anos. Ou talvez tenha começado muito antes e eu simplesmente não queria enxergar. Há sinais que ignoramos porque doem demais, porque aceitá-los significa admitir que a pessoa que você mais ama no mundo está se transformando em alguém que você não reconhece. Lembro-me do funeral do meu marido como se fosse ontem. Estava chovendo. O cemitério estava cheio de pessoas que vieram se despedir. Ele era um bom homem, trabalhador, honesto. Construímos esta casa juntos, tijolo por tijolo, com o dinheiro que economizamos durante anos. Ele trabalhava na construção civil e eu limpava casas. Às vezes tínhamos tão pouco dinheiro que jantávamos apenas arroz com feijão por semanas a fio. Mas éramos felizes. Matthew tinha 40 anos quando seu pai morreu. Ele já era casado com Jéssica. Eles moravam em um pequeno apartamento no centro da cidade. Sempre reclamavam que nunca tinham dinheiro suficiente, que o aluguel era muito caro e que precisavam de mais espaço. Após o funeral, Matthew se aproximou de mim. Ele me abraçou. Disse para eu não me preocupar, que ele cuidaria de mim, que eu nunca estaria sozinha. Eu acreditei nele. Como fui tola. Os primeiros meses após a morte do meu marido foram os mais sombrios da minha vida. A casa parecia enorme e vazia. Cada canto me lembrava dele, sua poltrona na sala de estar, sua xícara de café na cozinha, o cheiro do seu perfume que ainda pairava no armário. No início, Matthew vinha me visitar com frequência. Ele trazia comida. Sentava-se comigo. Perguntava como eu estava. Jéssica também vinha, embora sempre parecesse desconfortável. Ela olhava para as paredes, os móveis, o quintal, como se estivesse avaliando algo. Um dia, 6 meses após o funeral, Matthew apareceu com uma proposta. Mamãe, esta casa é grande demais para você sozinha. Por que não nos mudamos para cá? Assim eu posso cuidar melhor de você e você não se sentirá tão sozinha. Hesitei, não porque não o quisesse por perto, mas porque algo em seu tom me incomodava. Havia uma urgência em sua voz que eu não compreendi naquele momento. Mas ele era meu filho e eu estava sozinha, e a ideia de ter companhia me pareceu boa. Aceitei. Esse foi meu primeiro erro. A princípio, tudo parecia normal. Matthew e Jéssica se mudaram com suas coisas. Eles ficaram com um dos quartos grandes. Eu fiquei no meu. Compartilhávamos a cozinha e a sala de estar. Parecia que poderia dar certo. Mas, aos poucos, as mudanças começaram. Primeiro foram as pequenas coisas. Jéssica reorganizou a cozinha sem me consultar. Mudou minhas panelas, meus pratos, meus talheres de lugar. Disse que era para que tudo ficasse mais organizado. Não falei nada.
Achei que era só o jeito dela de se sentir mais à vontade. Então os amigos deles começaram a aparecer. Festas que duravam até altas horas da noite. Música alta. Risadas que me acordavam de madrugada. Eu saía do meu quarto e encontrava a sala cheia de estranhos. Ninguém me apresentava. Ninguém me incluía. Me olhavam como se eu fosse um móvel velho que atrapalhava. Um dia, pedi a Matthew que abaixasse o volume, pois precisava dormir e, na minha idade, descansar era importante. Ele me olhou com irritação. Mãe, não exagere. É só música. Relaxa um pouco. Essa foi a primeira vez que senti que algo estava muito errado. Depois disso vieram os comentários, pequenas frases que pareciam inofensivas, mas que feriam como agulhas. Jéssica dizia coisas como: Eleanor, não cozinhe mais. Você fica muito cansada. Eu cuido disso. Ou, não se preocupe com a limpeza. Você já está velha demais para isso. A princípio, pensei que ela estivesse sendo atenciosa. Mas depois percebi que o que ela realmente queria era que eu parasse de fazer as coisas, que eu me tornasse invisível, que eu desaparecesse lentamente da minha própria casa. E funcionou. Parei de cozinhar porque, toda vez que eu cozinhava, Jéssica encontrava algum defeito. A sopa estava salgada demais. A carne estava seca demais. O arroz estava empapado demais. Parei de limpar porque ela já tinha feito tudo do jeito dela, com as regras dela. Parei de convidar meus amigos para casa porque Matthew dizia que a casa estava muito cheia, que havia muito barulho, que deveríamos nos encontrar em outro lugar. Eu me tornei uma sombra na minha própria casa. Deixei de existir, e eles agiram como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Lembro-me de uma tarde em particular. Eu tinha que ir ao médico, uma consulta de rotina para verificar minha pressão arterial. Pedi a Matthew que me levasse porque eu não enxergava bem o suficiente para dirigir e o consultório era longe. Ele estava assistindo televisão. Nem sequer olhou para mim. Mãe, estou ocupada. Pegue um táxi. Uma corrida de táxi custou $20. Eu vivia com uma aposentadoria de apenas $300 por mês. $20 era muito dinheiro para mim. Mas não disse nada. Liguei para minha amiga Carol. Ela veio me buscar. No caminho, ela me perguntou como eu estava. E, pela primeira vez em meses, me permiti dizer a verdade. Não estou bem, Carol. Não estou bem. Ela pegou minha mão. Ela ouviu. E quando terminei de lhe contar tudo, ela me olhou com tristeza. Eleanor, isso não está certo. Matthew não pode te tratar assim. Você é a mãe dele, e aquela é a sua casa. Eu sei, eu lhe disse. Mas o que posso fazer? Carol não respondeu, mas seu silêncio disse tudo. Naquela noite, quando voltei para casa, encontrei Matthew e Jéssica na sala de estar. Eles conversavam em voz baixa, tão concentrados que não me ouviram entrar. Fiquei no corredor, escondida atrás da parede, ouvindo. Está quase na hora, dizia Jéssica. Só temos que esperar mais um pouquinho. Eu sei, respondeu Matthew. Mas estou ficando impaciente. Não aguento mais ficar aqui. É desconfortável. Jéssica deu uma risada fria que me gelou o sangue. Acalme-se. Em breve esta casa será nossa e ela estará onde pertence. Bem longe. Eu não dei mais ouvidos. Fui para o meu quarto. Meu coração estava despedaçado. Sentei na cama e chorei em silêncio, com as mãos cobrindo a boca para que não me ouvissem. Aquela foi a noite em que algo dentro de mim se quebrou. Mas também foi a noite em que algo novo nasceu, uma fúria silenciosa, uma determinação fria, uma decisão que tomei na escuridão do meu quarto enquanto lágrimas rolavam pelo meu rosto. Eu não ia deixar que eles tomassem o que era meu. Eu não ia desaparecer em silêncio. Eu não ia ser vítima da minha própria história. Na manhã seguinte, liguei para o Sr. Gregory Price, um advogado que Carol havia me recomendado, um homem sério que ouviu minha história sem me interromper. Quando terminei de falar, ele olhou diretamente nos meus olhos. Senhora Reis, o que seu filho está fazendo é abuso contra idosos, e eu posso ajudá-la.
Mas preciso que a senhora esteja disposta a acompanhar este processo até o fim. Estou disposta, eu lhe disse, e era verdade. Essa foi a primeira decisão que tomei por mim mesma em muito tempo, e não seria a última. 3 semanas após contratar o Sr. Price, descobri algo que mudou tudo. Era uma tarde de terça-feira. Matthew e Jessica tinham saído para fazer compras. Disseram que voltariam tarde. Eu estava sozinha em casa. O silêncio era tão pesado que eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio na sala de estar. Fui até a cozinha preparar um chá. Enquanto esperava a água ferver, ouvi um barulho estranho vindo do quarto de Matthew, um baque, como se algo tivesse caído. Caminhei pelo corredor. A porta do quarto deles estava entreaberta. Normalmente eu nunca entrava lá. Eu havia aprendido a respeitar o espaço deles, mesmo que ninguém respeitasse o meu. Mas algo me impeliu a empurrar a porta, abrindo-a. Entrei devagar. O quarto estava uma bagunça, roupas jogadas no chão, a cama desarrumada, papéis espalhados por toda a escrivaninha. E no chão, ao lado do armário, vi uma pasta aberta. Os documentos haviam caído como cartas de um baralho quebrado. Inclinei-me com dificuldade, meus joelhos estalaram. Peguei os papéis um a um, e então vi. O primeiro documento era um formulário para um lar de idosos, Lar de Idosos São Miguel. No topo, com a letra de Matthew, estava meu nome, Eleanor Reis, 70 anos e uma data, 15 de agosto, daqui a 2 meses. Minha mão tremia enquanto eu virava a página. Era um orçamento. A residência custava $800 por mês. Havia uma anotação na margem, escrita por Jéssica, com a pensão dela, cobrimos metade. Pagamos o restante por 6 meses. Depois disso, a transferimos para a ala do Medicaid. A ala do Medicaid. Eu sabia o que isso significava. Era onde colocavam os idosos que ninguém pagava, aqueles que não tinham família, aqueles que estavam esperando a morte. Continuei procurando. O terceiro documento me atingiu como um soco no estômago. Era uma procuração, falsa, com minha assinatura falsificada. Dava a Matthew autorização completa sobre meus bens, minha casa, minha aposentadoria, sobre tudo que eu tinha. A caligrafia era tão parecida com a minha que precisei olhar 2 vezes para perceber que não era eu quem havia escrito. O quarto documento era pior. Era um contrato de compra e venda desta casa, minha casa, a casa que construí com meu marido há mais de 30 anos. Estavam vendendo por $150 mil, metade do que ela realmente valia. E o comprador era o irmão da Jéssica. Estava tudo planejado. Estava tudo pronto. Eles só estavam esperando o momento certo para executar o plano. Sentei-me na beira da cama deles porque minhas pernas não me sustentavam mais. Os papéis caíram das minhas mãos. Minha respiração ficou rápida e superficial. Senti como se as paredes estivessem se fechando sobre mim. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Não conseguia acreditar que meu próprio filho, o menino que carreguei no ventre, o bebê que amamentei, a criança que consolei quando tinha pesadelos, estivesse planejando me destruir dessa maneira. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu não as impedi. Chorei em silêncio. Chorei pela mãe que eu era. Chorei pelo filho que perdi. Chorei pela vida que eu pensava que teríamos juntos. Mas em meio a essa dor, algo mais começa a crescer. Raiva, uma raiva fria e palpável que me atravessa como uma corrente elétrica. Enxugo as lágrimas com o dorso da mão. Recolho os papéis do chão. Organizo-os com cuidado. Pego meu celular, aquele que Matthew diz ser complicado demais para mim, e fotografo cada documento, um por um, certificando-me de que cada palavra, cada assinatura falsificada, cada detalhe esteja visível. Recoloquei os documentos exatamente como os encontrei. Fechei a pasta. Coloquei-a no mesmo lugar onde estava. Certifiquei-me de que tudo estava exatamente como antes. Saio do quarto. Fecho a porta. Volto para a cozinha. A água do chá evaporou. Desligo o fogão. Sento-me à mesa da cozinha. Abro o chat com o Sr. Price. Envio a ele todas as fotografias, uma após a outra, 20 imagens no total. Ele responde em menos de 5 minutos. Senhora Reis. Isto é extremamente sério.
Trata-se de provas de fraude, falsificação e abuso de idosos. Com isso, podemos não só detê-los, como também enviá-los para a prisão. Preciso que a senhora venha ao meu escritório amanhã. Isto muda tudo. Li a mensagem dele 3 vezes. Prisão. Minhas mãos tremem sobre a mesa. Uma parte de mim não quer ir tão longe. Ele é meu filho. Apesar de tudo, ele é meu filho. Mas outra parte de mim, aquela que está cansada de sofrer, aquela que está farta de ser invisível, aquela que finalmente despertou, sabe que não há volta atrás. Respondi: estarei lá às 10 horas da manhã. Naquela noite, quando Matthew e Jéssica voltaram, agi como sempre. Perguntei como tinha sido o dia deles. Servi o jantar. Sorri para eles. Conversei sobre o tempo. Matthew come distraidamente, olhando para o celular. Jéssica me conta sobre uma amiga que comprou um carro novo. Ela comenta como tudo está caro e como eles também precisam de um carro melhor. Eu aceno com a cabeça. Lavo a louça. Dou boa noite e vou para o meu quarto. Mas desta vez é diferente. Desta vez eu tenho a verdade, e a verdade é uma arma poderosa. Na manhã seguinte, saio de casa cedo. Digo a eles que vou à feira. Matthew nem sequer levanta os olhos do jornal. Jéssica está no chuveiro. Pego o ônibus para o centro da cidade. A viagem dura 40 minutos. Chego ao escritório do Sr. Price exatamente às 10 horas. Sua secretária me recebe imediatamente. Ele me cumprimenta com um aperto de mão firme. Senhora Reis, por favor, sente-se. Sento-me em frente à sua mesa. Ele abre uma pasta e coloca as fotografias impressas sobre a mesa. Isso já é suficiente para apresentar queixa-crime, diz ele. Mas precisamos de mais. Precisamos de provas de que eles estão agindo conscientemente. Precisamos gravá-los. Grave-os, repito. A palavra parece impossível. Sim. Preciso que você carregue um dispositivo de gravação, algo pequeno, um celular, um gravador e os confronte. Faça com que eles falem sobre seus planos. Não posso fazer isso, digo a ele. Se eles me confrontarem, se descobrirem que sei de alguma coisa, podem me machucar. O Sr. Price inclina-se para a frente. Sua voz é séria, mas gentil. Senhora Reis, eu entendo seu medo, mas se não reunirmos mais provas, eles podem alegar que a senhora está confusa, que está senil, que falsificou as fotografias. Os advogados deles atacarão sua credibilidade. Precisamos de algo irrefutável. Permaneço em silêncio, pensando, calculando. Existe outra opção, diz ele. Podemos instalar câmeras escondidas na sua casa, pequenas, invisíveis, na sala de estar, na cozinha, nos lugares onde eles conversam. Dessa forma, conseguimos gravações sem que você precise confrontá-los diretamente. Isso soa melhor, eu lhe digo. Perfeito. Posso enviar um técnico esta semana. Há algum horário em que você esteja sozinho em casa? Nas tardes de quarta-feira, Matthew vai à academia. Jéssica vai à aula de yoga. Das 14 horas às 17 horas, a casa é minha. O Sr. Price faz uma anotação em seu bloco de notas. Então será na próxima quarta-feira. O técnico chegará às 14h30. Ele se identificará como inspetor da companhia de gás. Ele instalará 4 câmeras na sala de estar, na cozinha, na sala de jantar e no corredor. Isso deve ser suficiente. Sinto um nó no estômago. Isto está mesmo a acontecer. Já não é só um plano. É ação. Mais uma coisa, Senhora Reis. De agora em diante, não mude seu comportamento. Continue agindo normalmente. Não deixe que suspeitem de nada. Por mais difícil que seja, você precisa ser a mesma Eleanor de sempre. Eu concordo com a cabeça. Entendi. Mas, por dentro, sei que não sou a mesma Eleanor. Aquela mulher morreu no dia em que encontrou aqueles documentos. A que está sentada neste escritório é uma pessoa nova, mais forte, que não tem mais medo de lutar. Saio do escritório com um peso tirado do peito. Caminho pelas ruas do centro. O sol está alto.
As pessoas passam apressadas por mim. Ninguém me vê. Ninguém me nota. Sou invisível para o mundo, mas não por muito tempo. A quarta-feira chegou mais rápido do que eu esperava. Acordo cedo, com o coração acelerado. Matthew e Jessica tomam café da manhã às pressas. Ele tem uma reunião de trabalho. Ela tem compromissos o dia todo. Eu os observo partir da janela da cozinha. O carro desce a rua e desaparece na esquina. A casa fica em silêncio. Tenho 3 horas antes da chegada do técnico. Limpo a sala de estar, mesmo que já esteja limpa. Preciso manter as mãos ocupadas. Preciso que o tempo passe mais rápido. Cada minuto parece uma hora. Checo o relógio a cada 5 minutos. Às 2h20, a campainha toca. Abro a porta. Um jovem de uniforme verde está parado na varanda. Ele carrega uma caixa de ferramentas e um tablet. Boa tarde, senhora. Sou da companhia de gás. Inspeção de rotina. Entre, digo. Minha voz soa mais calma do que me sinto. Ele entra e fecha a porta atrás de si. Uma vez lá dentro, ele baixa a voz. Senhora Reis, meu nome é Ben Carter. Fui enviado pelo Sr. Price. Estou aqui para instalar as câmeras. Levará cerca de 1 hora. Há mais alguém em casa? Não, estamos sozinhos. Perfeito. Pode me mostrar a sala de estar, a cozinha e a sala de jantar? Eu o guio pela casa. Ele observa tudo com atenção profissional. Aponta para lugares específicos, uma prateleira alta na sala de estar, o canto perto do relógio na cozinha, a moldura de um quadro na sala de jantar, um vaso no corredor. Aqui, aqui, aqui e aqui, diz ele, apontando com o dedo. Desses ângulos teremos cobertura total. As câmeras são do tamanho de um botão. Ninguém vai notá-las. Por quanto tempo eles gravam? Pergunto. Elas são ativadas por movimento. Gravam em alta definição e se conectam diretamente a um servidor seguro. O Sr. Price terá acesso imediato a tudo. Você também pode assistir às gravações pelo seu celular, se quiser. Não. Não quero vê-los. Não quero saber. Ele acena com a cabeça. Ele entende. Ele começa a trabalhar. Retira pequenos dispositivos de sua caixa. São tão pequenos que parecem insetos pretos. Ele os instala com precisão cirúrgica. Em 15 minutos ele posicionou todas as 4 câmeras. Pronto, diz ele. Agora vou fazer um teste. Ele entra na cozinha. Fala em tom normal. Diz seu nome. Diz a data. Diz uma frase aleatória. Depois, checa seu tablet. Perfeito. Áudio e vídeo nítidos. Tudo funcionando. Ele me entrega um cartão com um número de telefone. Se algo acontecer, se você se sentir em perigo, ligue para este número. A ligação vai direto para o Sr. Price. Ele enviará ajuda imediatamente. Coloquei o cartão no bolso do meu avental. Mais uma coisa, Sra. Reis. Tente fazer com que as conversas importantes aconteçam nesses espaços. Se puder direcionar as situações para a sala de estar ou a cozinha, é onde teremos a melhor cobertura. Vou levar isso em consideração. Ele recolhe suas ferramentas. Despede-se com um sorriso amável. Sai pela porta da frente. Estou sozinha novamente. Olho ao redor. Tudo parece exatamente igual a antes. Mas agora olhos invisíveis observando, gravando, documentando. Sento-me na minha cadeira na sala de estar. Respiro fundo. Agora não há mais volta. Os dias seguintes são estranhos. Ajo normalmente, mas tudo parece diferente. Cada vez que Matthew e Jessica conversam, me pergunto se as câmeras estão gravando. Cada vez que dizem algo cruel, penso, isso está sendo gravado. Na sexta-feira à noite, enquanto jantávamos, Jessica fez um comentário. Eleanor, estive pensando. Você não deveria mais lidar com dinheiro. É muito estressante para alguém da sua idade. Por que você não me dá seu cartão de aposentadoria?
Eu posso administrar suas despesas. Matthew a apoia imediatamente. É uma boa ideia, mãe. Assim você não precisa se preocupar com nada. Eu os observo em silêncio. Quero gritar com eles. Quero pegar os documentos que encontrei e jogá-los na cara deles. Quero dizer que sei de tudo. Mas eu não. Em vez disso, dou um sorriso fraco. Não sei, digo. Deixe-me pensar sobre isso. Jéssica insiste. Não há nada em que pensar. É para o seu próprio bem. Além disso, estamos gastando muito dinheiro para mantê-lo aqui. O mínimo que você pode fazer é contribuir. Eu congelo. Me mantendo na minha própria casa. A casa que eu paguei. A casa que eu construí. Matthew percebe que ela falou demais. Ele lança um olhar de advertência para Jéssica. Ela se cala. Bem, mãe, pense nisso, diz ele em voz mais suave. Não estamos pressionando você. Termino meu jantar em silêncio. Levanto-me. Lavo meu prato. Vou para o meu quarto sem dizer boa noite. Fecho a porta. Sento-me na cama. Pego o meu celular. Mando uma mensagem para o Sr. Price. As câmeras gravaram o jantar? Ele responde em minutos. Sim. Tudo foi gravado. Senhora Reis, isso é ouro puro. Continue assim. Não reaja. Deixe-os falar. Desligo o telefone. Deito-me. Não consigo dormir. Os dias se transformam em semanas. As câmeras continuam gravando. Matthew e Jéssica continuam conversando. Eles não tomam cuidado. Não suspeitam de nada. Falam abertamente sobre seus planos. Certa tarde, ouvi-os na sala de estar. Eu estava na cozinha, supostamente fazendo café, mas estava ouvindo cada palavra. Só faltam 3 semanas, diz Jéssica. Ela entra no hospital dia 15 de agosto. 2 dias depois, assinamos a escritura de compra e venda da casa. E se ela se recusar? Pergunta Matthew. Ela não pode recusar. Já temos a procuração. Legalmente, podemos agir em nome dela. Mas essa assinatura é falsa. Jéssica ri uma risada que me dá arrepios. Ninguém vai saber. Ela é uma senhora idosa. Se ela disser alguma coisa, vão dizer que ela está confusa, que tem demência. Eu já falei com o Dr. Evans. Ele pode assinar um atestado médico dizendo que ela não está em seu juízo perfeito. Eles compraram um médico. Falsificaram documentos. Planejaram cada detalhe. E eu ouvi tudo. Naquela noite, escrevi ao Sr. Price. Preciso que isso acabe logo. Não sei por quanto tempo mais consigo fingir. Ele responde. Paciência, Senhora Reis. Quase temos tudo. Só precisamos de um pouco mais. Mas o ponto de ruptura chega mais cedo do que o esperado. É domingo de manhã. Estou no jardim regando as plantas. Matthew sai de casa falando ao telefone. Ele não me vê. Está de costas para mim. Sim, a mãe já assinou tudo, diz ele em voz baixa. Bem, não exatamente, mas temos a assinatura dela. Não se preocupe. Em 2 semanas, tudo estará resolvido e teremos $150.000 limpos. Ele faz uma pausa. Ele escuta a pessoa do outro lado da linha. Claro que é legal. Ela não consegue mais administrar seus próprios negócios. Estamos apenas protegendo seu patrimônio. Na verdade, estamos lhe fazendo um favor. Outra pausa. Obviamente, não lhe contamos nada. Por que contaríamos? Ela só vai fazer drama. É melhor fazer isso logo. Quando ela estiver no asilo, nem se lembrará desta casa. Sinto algo dentro de mim se romper definitivamente. Deixo a mangueira cair. A água continua a correr sobre as flores. Caminho em direção a Matthew. Meus passos são lentos, mas firmes. Ele se vira. Ele me vê. Seu rosto empalidece. Eu te ligo mais tarde, diz ele rapidamente e desliga.
Com quem você está falando? Pergunto. Minha voz está fria como gelo. Ninguém. Um amigo. Eu ouvi tudo, Matthew. Ele fica nervoso. Ele tenta sorrir. Mãe, você está confusa. Você não ouviu nada. Eu ouvi você dizer que ia vender minha casa. Que ia me internar no asilo. Que já falsificou minha assinatura. Sua expressão muda. A máscara cai. Não há mais falsa ternura, apenas frieza. E daí, se for verdade? Você não pode mais viver sozinho. Alguém precisa tomar decisões por você. Eu posso tomar minhas próprias decisões. Ele ri. É uma risada amarga e cruel. Claro que não. Você é um fardo. Acha que é fácil viver aqui? Acha que queremos cuidar de você? Esta casa vale dinheiro. Dinheiro que precisamos. Você já viveu a sua vida. Agora é a nossa vez. Suas palavras me ferem como facas. Esta é a minha casa, digo a ele. Eu a construí com seu pai. Era a sua casa. Agora é nossa. Jéssica sai para o quintal. Ela ouviu a discussão. Pare com isso, Eleanor. Pare de se fazer de vítima. Você sabe que não pode ficar aqui. Seja razoável. Olho para os dois, meu filho e minha nora, duas pessoas que um dia pensei que me amavam. Saiam daqui, eu digo a eles. Saiam da minha casa. Matthew dá um passo em minha direção. Sua voz é ameaçadora. Nós não vamos a lugar nenhum. Quem vai embora é você. No dia 15 de agosto, com ou sem a sua permissão. Eu me viro. Volto caminhando para casa. Ouço Jéssica sussurrar algo para Matthew. Ela está perdendo a cabeça. Isso é perfeito. Agora temos mais um motivo para declará-la incapaz. Vou para o meu quarto. Tranco a porta. Pego meu celular com as mãos trêmulas. Senhor Price, não aguento mais. Precisamos agir agora. O Sr. Price chega à minha casa 1 hora depois. Ele bate discretamente à porta. Matthew e Jéssica saíram há 20 minutos, furiosos após a discussão. Não sei para onde foram, e não me interessa. Abro a porta e o advogado entra rapidamente. Sua expressão é séria, mas calma. Senhora Reis, eu vi as gravações desta manhã. Tudo foi registrado, as ameaças, as confissões, tudo. Temos provas suficientes para agir agora. Estou sentada no sofá. Minhas pernas estão tremendo. Ele senta-se à minha frente e abre sua pasta. Precisamos planejar isso com cuidado, diz ele. Não podemos simplesmente apresentar as acusações. Precisamos fazer isso de uma forma que eles não possam escapar. Precisamos de um momento em que toda a família esteja presente. Um evento público. Um evento? Repito. Não entendi. Sim. Uma reunião de família, uma celebração, algo onde há testemunhas, onde não podem negar nada nem fugir, onde a verdade vem à tona diante de todos. Meu aniversário, digo de repente. É daqui a 3 semanas, 5 de agosto. Perfeito, diz ele. 10 dias antes de planejarem te internar no asilo. Você costuma comemorar seu aniversário? Costumávamos fazer isso quando meu marido era vivo, mas nos últimos anos Matthew quase não menciona mais o assunto. Então este ano será diferente. Você vai insistir em comemorar. Vai dizer que quer uma festa, que quer reunir toda a família, que pode ser sua última chance de vê-los todos juntos. Ele jamais concordará. Sim, ele vai. Porque ele vai achar que é a sua última festa nesta casa. Ele vai achar que é uma boa maneira de se despedir antes de te colocar no asilo. Ele pode até ver isso como uma oportunidade de se exibir para todos os outros. Compreendo a estratégia. É inteligente, cruel e perfeita. O que eu preciso fazer? Pergunto. Primeiro, haja de forma mais frágil do que o habitual. Faça-os acreditar que você está perdendo suas faculdades mentais, que está confuso. Isso fará com que baixem a guarda. Segundo, insista na festa. Diga que é seu último desejo.
Use sua idade a seu favor. Terceiro, convide todos, primos, tias, amigos, vizinhos. Quanto mais testemunhas, melhor. E você estará lá. Estarei lá com todos os documentos, com todas as gravações, com uma ordem judicial pronta. Quando chegar a hora, revelarei tudo. Sinto um arrepio de medo e excitação ao mesmo tempo. Há mais uma coisa, Senhora Reis. Uma vez que isso comece, não haverá volta. Matthew pode ir para a prisão. Jéssica também. A senhora está preparada para isso? Penso no meu filho, no menino que ele era, no homem que se tornou. Penso em todas as noites em que fiquei acordada cuidando dele quando estava doente. Em todos os sacrifícios que fiz para que ele pudesse ter uma boa educação. Em todas as vezes que o defendi quando o mundo lhe foi cruel. E então penso nas palavras dele desta manhã. No seu desprezo, na sua crueldade, em como planejou me destruir sem um grama de remorso. Estou preparado, digo, e digo isso sem hesitar. O Sr. Price acena com a cabeça. Ele fecha a pasta e se levanta. Então, começamos hoje. Ligue se precisar de alguma coisa. E lembre-se, finja fraqueza, mas mantenha-se forte por dentro. Isso vai acabar logo. Depois que ele sai, fico sentada na sala de estar por horas, pensando, planejando, me preparando mentalmente para o que está por vir. Quando Matthew e Jéssica voltam naquela noite, eu ajo de forma diferente. Ando mais devagar. Deixo cair uma xícara na cozinha. Peço desculpas de forma desajeitada. Faço a mesma pergunta 2 vezes. Jéssica sussurra para Matthew, mas alto o suficiente para que eu ouça. Viu? Eu te disse que ela está piorando. Matthew me olha com uma mistura de pena e irritação. Naquela noite, durante o jantar, levantei o assunto. Matthew, meu aniversário é daqui a 3 semanas. Ele nem sequer levanta os olhos do prato. Sim, mãe. Eu sei. Eu gostaria de dar uma festa. Uma pequena reunião familiar. Agora ele me olha, surpreso. Uma festa? Para quê? Finjo que minha voz está falhando um pouco. Tenho 70 anos. Não sei quantos aniversários mais terei. Só quero ver a família reunida mais uma vez. Seus primos, sua tia Susan, os vizinhos, por favor. Jéssica intervém rapidamente. Eleanor, não acho que seja uma boa ideia. Dá muito trabalho e é muito caro. Eu pago tudo, digo. Tenho algum dinheiro guardado. Por favor. É a única coisa que peço. Matthew e Jéssica se entreolham. Consigo ver as engrenagens girando em suas cabeças. Estão calculando, pensando em como usar isso a seu favor. Finalmente, Matthew sorri. É um sorriso falso, artificial. Tudo bem, mãe. Vamos fazer a sua festa. Algo simples, nada exagerado. Obrigado, eu digo. E eu baixo a cabeça para que eles não vejam a satisfação nos meus olhos. Nos dias seguintes, transformo-me em atriz. Finjo que não me lembro de nada. Pergunto sobre coisas que já sei. Deixo Jéssica falar comigo como se eu fosse uma criança. Deixo Matthew tomar decisões por mim. Eles acham que estou ficando louco, que o plano deles está mais sólido do que nunca. Eles não sabem que cada palavra está sendo gravada. Cada confissão, cada comentário cruel. Certa tarde, enquanto preparava a lista de convidados, ouvi-os conversando na sala de estar. É perfeito, diz Jéssica. Nós damos a festa. Ficamos bem na frente de todos. E 2 semanas depois, a colocamos no asilo. Ninguém vai suspeitar de nada. Matthew concorda. Podemos até usar a festa para começar a preparar o terreno, comentar o quão esquecida ela é, o quão confusa. Assim, quando a internarmos, todos dirão que foi para o melhor. Eles são tão previsíveis, tão arrogantes, tão certos de que vão ganhar. Ligo para minha amiga Carol. Conto a ela parte do plano, não tudo, mas o suficiente. Eleanor, tenha cuidado, ela me diz. Isso é perigoso. Eu sei, mas é necessário. Conte comigo. Estarei lá no seu aniversário e trarei quem você precisar.
Obrigada, Carol. Você não imagina o quanto isso significa para mim. Também ligo para minha prima Susan. Não a vejo há 2 anos. Matthew sempre dava desculpas para ela não vir. Susan, preciso que você venha ao meu aniversário. Ela está surpresa. Claro, primo, mas está tudo bem? Sua voz está estranha. Está tudo bem. Ou estará em breve. Venha, por favor, e traga David e as crianças. Estaremos lá. Cada ligação que faço é mais um tijolo no muro que estou construindo, um muro que aprisionará Matthew e Jessica sem escapatória. Uma semana antes da festa, Matthew me chama para sentar na cozinha. Ele tem papéis na mão. Mãe, preciso que você assine isto. O que é isso? Pergunto, fingindo confusão. São documentos do banco, então posso te ajudar com suas finanças. São os mesmos documentos que encontrei semanas atrás. A procuração falsificada. Mas desta vez eles querem minha assinatura verdadeira. Não sei, digo. Minha cabeça dói. Posso dar uma olhada amanhã? Matthew fica impaciente. É importante, mãe. Assine agora. Jéssica entra na cozinha. Ela observa a situação. Eleanor, não complique. Apenas assine. É para o seu próprio bem. Pego a caneta com a mão trêmula. Aproximo-a do papel, vejo a linha onde devo assinar e, então, deixo a caneta cair como se meus dedos não conseguissem segurá-la. Ah, desculpe. Não posso. Minha mão não está funcionando bem hoje. Matthew solta um suspiro de frustração. Esquece. A gente faz isso depois da festa. Perfeito, eu acho. Depois da festa não haverá mais nada para assinar. Os dias passam devagar e rápido ao mesmo tempo. A casa se enche de preparativos. Jéssica contrata um serviço de buffet com o meu dinheiro. Matthew encomenda a decoração. Eles se comportam como anfitriões perfeitos. Eu apenas observo. Sorrio. Aceno com a cabeça. E, por dentro, conto as horas. O Sr. Price me liga a cada 2 dias. Revisamos o plano. Ajustamos os detalhes. Preparamos a apresentação das provas. Temos tudo, Sra. Reis. 30 horas de gravações, documentos falsificados, depoimentos, e-mails, mensagens de texto. Não há como eles escaparem. Quando você chegará? Pergunto. Às 19 horas. No meio da festa. Eu tocarei a campainha. Você abrirá a porta. E é aí que tudo começa. Reviso esse momento na minha mente 1000 vezes. A porta se abrindo. O Sr. Price entrando. Matthew empalidecendo. A verdade vindo à tona. 2 dias antes da festa, não consigo dormir. Levanto à meia-noite. Ando pela casa em silêncio. Toco as paredes. Lembro-me de quando as pintamos. Olho para as fotos nas prateleiras, meu marido sorrindo, Matthew quando criança. Tempos mais felizes. Fico pensando se meu marido se orgulharia do que estou fazendo ou se ele me diria para perdoar, que Matthew é nosso filho, que a família é para sempre. Mas aí me lembro das próprias palavras que ele disse em seu leito de morte. Eleanor, não deixe ninguém tomar o que é seu, nem mesmo nosso filho. Prometa-me. Eu prometi a ele. E vou cumprir essa promessa. Na noite anterior à festa, Matthew e Jessica saem para jantar. Estou sozinha em casa. Verifico cada detalhe. As câmeras estão funcionando. Meu celular está carregado. O número do Sr. Price está salvo. Tudo está pronto. Amanhã, eu acho. Amanhã tudo muda. Vou para a cama cedo. Fecho os olhos. E pela primeira vez em meses, durmo profundamente e sem pesadelos, sem medo, apenas paz. A paz de quem sabe que a justiça está próxima. Acordo no dia do meu aniversário com o coração tranquilo. É estranho. Pensei que estaria nervosa, tremendo, cheia de dúvidas. Mas não. Há uma calma em mim que não sentia há anos, como se finalmente tivesse reencontrado meu equilíbrio depois de tanto tempo perdida.
Levanto-me devagar. Olho pela janela. O céu está limpo. Um dia perfeito para o que está por vir. Na cozinha, encontro Jéssica já acordada, falando ao telefone com o serviço de catering. Sim, às 5 horas em ponto. Não se atrase. Tenho outras coisas para fazer. Ela me vê e desliga rapidamente. Ela sorri para mim, aquele sorriso que já não me engana. Feliz aniversário, Eleanor. 70 anos. Que bênção. Obrigada, digo simplesmente. Hoje vai ser um dia especial. Você vai ver. Tudo vai ser perfeito. Você não faz ideia de como está certo, eu acho. Mas apenas concordo com a cabeça, com um sorriso fraco. 1 hora depois, Matthew desce para tomar café da manhã. Ele me dá um abraço mecânico. Me entrega um cartão de aniversário comprado às pressas em alguma loja. Eu o abro. Tem uma mensagem genérica impressa. Ele nem sequer escreveu nada pessoal. Obrigado, filho. Ele se serve de café sem olhar para mim. Os funcionários do buffet chegam às 16 horas. 2 jovens começam a preparar a sala de estar e a sala de jantar. Elas estendem toalhas de mesa brancas, arranjos de flores e pratos elegantes. Tudo fica lindo. Jéssica supervisiona cada detalhe como se fosse sua própria festa. Ela dá ordens, muda as coisas de lugar, age como a dona da casa. Estou sentada no meu quarto. Visto meu melhor vestido, um cor de vinho que meu marido me deu há muitos anos. Penteio meu cabelo com cuidado. Coloco os brincos de pérola que herdei da minha mãe. Olho-me no espelho. A mulher que me encara é diferente daquela que vi há 3 meses. Há algo em seus olhos, determinação, força, dignidade reconquistada. Estou pronto. Os convidados começam a chegar às 5h30. Minha prima Susan chega primeiro com o marido, David, e os 2 filhos. Ela me abraça forte e sussurra no meu ouvido. Você está linda, prima, e radiante, como não havia há anos. Obrigado por ter vindo, eu digo. Minha amiga Carol chega com sua filha Lauren. O vizinho da porta ao lado, Sr. Robert, chega com sua esposa. Primos distantes que eu não vi há anos chegam. Amigas do meu grupo de tricô chegam. Quase 30 pessoas no total. A casa se enche de vozes, de risos, de vida. Matthew se comporta como o filho perfeito. Cumprimenta a todos, oferece bebidas, apresenta Jéssica como sua maravilhosa esposa. Conta anedotas de sua infância. Fala de quanto me ama. Jéssica também desempenha seu papel. Ela circula entre os convidados com graça. Ela fala sobre como é difícil cuidar de uma pessoa idosa, como é exaustivo, mas que fazem isso com amor e paciência. Vários hóspedes me olham com pena. Alguns falam comigo devagar, como se eu não pudesse entender. Outros perguntam como estou me sentindo, como se eu estivesse doente. Matthew fez bem o seu trabalho. Durante semanas, ele plantou a ideia de que eu estava perdendo minhas faculdades, que estava confuso, que precisava de cuidados especiais. Perfeito. Deixe-os pensar assim. Isso torna o que está por vir ainda mais impactante. Às 6h30, Jéssica me acomoda na cabeceira da mesa. Eles trazem um bolo grande com velas acesas. Todos cantam um parabéns para você. Eles aplaudem. Tiraram fotos que sei que guardarei para sempre na memória. Apago as velas. Faço um pedido silencioso: justiça, liberdade, verdade. Matthew se levanta e ergue seu copo. Ele vai fazer um discurso. Quero fazer um brinde à minha mãe, uma mulher extraordinária que nos deu tudo, que sacrificou a própria vida por mim, que me ensinou o valor do trabalho, da família, do amor. Ele faz uma pausa dramática. Vários convidados enxugam as lágrimas. Mãe, eu sei que esses últimos anos têm sido difíceis para você. Perder o papai não foi fácil, mas quero que saiba que sempre estarei aqui para você. Sempre cuidarei de você. Sempre protegerei você. Esta casa sempre será o seu lar. As mentiras saem da boca dele com tanta facilidade que quase me fazem duvidar da minha própria memória. Mas aí me lembro das gravações. Lembro-me de suas palavras verdadeiras.
Lembro-me dos documentos falsificados. Todos aplaudem. Fazem um brinde. Olham para mim, esperando que eu diga algo. Eu me levanto devagar. Pego meu copo com a mão firme. Obrigado a todos por virem. Obrigado por comemorarem comigo. Significa muito para mim ter as pessoas que amo aqui esta noite. Olho diretamente para Matthew. Porque a família é a coisa mais importante, e a verdade é a única coisa que nos mantém unidos. Matthew sorri, sem compreender o peso das minhas palavras. Ele faz um brinde. Ele bebe. São 10 para 7. Meu coração começa a acelerar. 10 minutos. Só mais 10 minutos. Jéssica sugere que joguemos um jogo, que cada pessoa compartilhe uma lembrança minha. Várias pessoas começam a contar histórias. Doces momentos do passado. Carol conta sobre quando nos conhecemos, há 40 anos. Susan fala dos verões na casa da minha avó. O Sr. Robert conta de quando meu marido o ajudou a consertar o telhado. São histórias belíssimas. Elas me fazem lembrar quem eu era, quem eu sou, o que construí nesses 70 anos. E enquanto as ouço, penso em tudo que Matthew estava prestes a me tirar. Não apenas a casa, não apenas o dinheiro, mas minha dignidade, minha história, meu direito de ser lembrada como algo mais do que um fardo. São 6h55. O Sr. Price deve chegar a qualquer momento. Olho para a janela. Vejo os faróis de um carro parando em frente à casa. Prendo a respiração por um instante. Matthew está contando uma história sobre sua infância. Todos estão rindo. Ninguém percebe minha atenção. A campainha toca. O som interrompe a conversa. Todos ficam em silêncio. Matthew franze a testa. Quem poderia ser a esta hora? Jéssica diz, eu vou pegar. Eu me levanto. Eu vou conseguir. Caminho em direção à porta. Cada passo parece uma eternidade. Ouço o murmúrio dos convidados atrás de mim. Sinto o olhar de Matthew nas minhas costas. Coloquei a mão na maçaneta. Respirei fundo e abri a porta. Do outro lado está o Sr. Gregory Price, impecável terno cinza, pasta na mão, rosto sério, porém amável. Boa noite, Senhora Reis. Peço desculpas por interromper a celebração, mas tenho assuntos urgentes que não podem esperar. Sua voz é clara e profissional. Todos na sala de estar conseguem ouvi-lo. Viro-me para os convidados, para Matthew, para Jéssica, e vejo o exato momento em que Matthew reconhece o Sr. Price. Seu rosto muda. A cor some de suas bochechas. Seus olhos se arregalam. Sua boca se abre, mas nenhum som sai. Ele fica congelado como uma estátua. Jéssica percebe. Ela se aproxima dele. Mateus, o que há de errado? Quem é aquele homem? Mas Matthew não consegue responder. Ele está encarando o Sr. Price como se tivesse visto um fantasma. Eu sorrio, um sorriso pequeno, mas cheio de significado. Por favor, entre, Sr. Price. Estávamos comemorando em família e acho que todos deveriam ouvir o que o senhor tem a dizer. O advogado entra com passos firmes. Ele caminha diretamente para a sala de estar. Os convidados o olham, confusos. Alguns cochicham entre si. Matthew finalmente reage. Ele dá um passo à frente, com a voz trêmula. Mãe, o que está acontecendo? Quem é esse homem? Minha voz sai calma, controlada e poderosa. Este é o Sr. Gregory Price, meu advogado, e ele está aqui para esclarecer alguns pontos que acredito que todos vocês devam saber. Jéssica empalidece. Ela estende a mão para Matthew. Eles se entreolham em pânico. O Sr. Price coloca sua pasta sobre a mesa de centro. Ele a abre lentamente. Retira uma pasta grossa. Coloca-a sobre a mesa com um som que ecoa no silêncio absoluto da sala. Senhoras e senhores, peço desculpas por interromper esta celebração, mas o que tenho para revelar esta noite não pode mais esperar. Susan se aproxima de mim. Ela pega minha mão. Posso sentir seu apoio silencioso. O Sr. Price olha diretamente para Matthew.
Senhor Reis, nos últimos 3 meses tenho investigado suas atividades e descobri evidências de fraude, falsificação e conspiração para cometer abuso contra idosos. Um murmúrio percorre a sala. Os convidados se entreolham, confusos. Alguns se aproximam para ouvir melhor. Matthew tenta rir. É uma risada nervosa, forçada. Não sei do que você está falando. Isso é ridículo. Mãe, o que você disse para esse homem? Não digo nada. Apenas observo, e no meu silêncio reside mais poder do que em 1000 palavras. O Sr. Price abre a pasta. Tenho aqui documentos que comprovam que você planejou internar sua mãe em um asilo contra a vontade dela no dia 15 de agosto. Que você falsificou a assinatura dela em vários documentos legais. Que você conspirou para vender fraudulentamente esta propriedade por $150.000. Jéssica avança bruscamente. Isso é mentira. Você não tem provas de nada. O Sr. Price olha para ela calmamente. Tenho 30 horas de gravações de vídeo e áudio. Tenho conversas telefônicas. Tenho mensagens de texto. Tenho os documentos falsificados. Tenho tudo. O silêncio que se segue é absoluto. Ninguém respira. Ninguém se move. E eu, parada junto à porta, sinto que finalmente posso respirar depois de meses afogada em silêncio. O Sr. Price tira um controle remoto da pasta. Ele o aponta para a grande televisão na sala de estar, aquela que Matthew comprou 6 meses atrás com dinheiro que, segundo ele, era do seu emprego. Com sua permissão, vou lhe mostrar algo. Ninguém responde. Todos estão paralisados. O advogado liga a televisão. Ele conecta o laptop. A tela acende e então começa. O primeiro vídeo mostra a cozinha desta casa. A data no canto inferior indica 22 de junho, 6 semanas atrás. Matthew e Jéssica estão sentados à mesa. Eu não apareço no enquadramento, eu estava no meu quarto. A voz de Jéssica sai claramente das caixas de som. Já falei com o diretor da casa de repouso. Ele tem um quarto disponível para o dia 15 de agosto. O valor é de $800 por mês. A voz de Matthew responde. Com a pensão da minha mãe, cobrimos metade. Pagamos o restante por 6 meses. Depois disso, a transferimos para a ala do Medicaid. E se ela se recusar a ir? Pergunta Jéssica no vídeo. Ela não pode recusar. Eu já tenho a assinatura dela nos documentos. Bem, não exatamente a assinatura dela, mas ninguém vai notar. Ouço exclamações de surpresa dos convidados. Susan aperta minha mão com força. Carol leva as mãos à boca. Matthew tenta falar. Isso foi editado. Manipulado. Não é real. O Sr. Price nem sequer olha para ele. Simplesmente passa para o próximo vídeo. Esta é de 3 de julho. Na sala de estar, na tela, Matthew está falando ao telefone. É a mesma conversa que ouvi no quintal semanas atrás. Sim, minha mãe já assinou tudo. Bem, não exatamente, mas temos a assinatura dela. Em 2 semanas, isso estará concluído e teremos $150.000 limpos. Uma pausa. Ele escuta a pessoa do outro lado da linha. Claro que é legal. Ela não consegue mais administrar seus próprios assuntos. Na verdade, estamos lhe fazendo um favor. Outra pausa. Obviamente, não lhe contamos nada. Por que contaríamos? Ela só vai fazer drama. É melhor fazer isso logo. Quando ela estiver no asilo, nem se lembrará desta casa. Minha prima Susan se levanta. Matthew, como você pôde fazer isso? Ela é sua mãe. Ele não responde. Fica olhando para a tela horrorizado, como se não pudesse acreditar que suas próprias palavras o estão traindo. O Sr. Price continua. Vídeo após vídeo, conversa após conversa. Um mostra Jéssica conversando com uma amiga sobre como elas vão reformar a casa quando eu for embora. Outro mostra Matthew praticando minha assinatura em um pedaço de papel. Outro mostra os dois discutindo sobre o que fazer com meus móveis. Isto é apenas uma amostra, diz o Sr. Price. Tenho muitas horas de material semelhante. Ele interrompe a apresentação. Ele se vira para os convidados.
Além dos vídeos, tenho estes documentos. Ele coloca os papéis sobre a mesa um a um, explicando cada um deles. Esta é uma procuração falsificada com a assinatura da Sra. Reis. Este é um contrato de compra e venda do imóvel em nome do irmão de Jéssica por $150.000, quando o valor real da casa é de $300.000. Este é um atestado médico falso declarando a Sra. Reis mentalmente incapaz, assinado por um Dr. Evans que, curiosamente, é primo de Jéssica e devia dinheiro ao Sr. Reis. Cada documento que ele mostra é mais um golpe, mais uma verdade vinda à tona, mais uma mentira desmoronando. Os convidados começam a reagir, alguns com raiva, outros com incredulidade. O Sr. Robert balança a cabeça negativamente. As amigas do meu grupo de tricô me olham com lágrimas nos olhos. David, marido de Susan, se aproxima de Matthew. Você é uma vergonha. Sua mãe lhe deu tudo, e é assim que você a retribui? Matthew finalmente explode. Você não entende. Eu mereço esta casa. Passei minha infância aqui. Trabalhei neste jardim. Esta casa é tão minha quanto dela. Sua voz soa desesperada, quase infantil. Não, Matthew, digo finalmente. Minha voz corta o ar como uma faca. Esta casa nunca foi sua. Eu a construí com seu pai. Nós a pagamos com nosso trabalho, com nosso suor, e você não tem direito a ela. Ele me olha com uma mistura de raiva e súplica. Eu sou seu filho. Você foi meu filho até decidir me tornar seu inimigo. As palavras saem frias, mais frias do que eu imaginava que pudessem ser. Mas são verdadeiras. Jéssica tenta se aproximar de mim. Seus olhos estão vermelhos. Eleanor, por favor. Podemos resolver isso. Foi um mal-entendido. Só queríamos o melhor para você. O Sr. Price a impede. Jéssica, recomendo que não diga mais nada. Tudo o que você disser poderá ser usado contra você no tribunal. No tribunal, ela repete. Sua voz embarga. Sim, porque amanhã de manhã irei apresentar queixa-crime contra ambos, fraude, falsificação, conspiração para cometer abuso contra idosos e intenção de fraudar. Cada uma dessas acusações pode resultar em pena de prisão. Prisão. A palavra paira no ar como uma sentença. Matthew desaba no sofá. Ele cobre o rosto com as mãos. Seus ombros tremem. Não sei se ele está chorando ou apenas processando o fato de que sua vida acabou de desmoronar. Jéssica olha para ele e depois para mim. Vocês nos odiaram esse tempo todo. Estavam nos observando, nos gravando, esperando o momento certo para nos destruir. Eu não te odiava, digo a ela calmamente. Nem mesmo te odeio agora. Só me cansei de ser invisível. Cansei de ser um estorvo na minha própria casa. Cansei de ser tratada como se já estivesse morta. Minha prima Susan vem e me abraça. Carol também. O Sr. Robert se aproxima e coloca a mão no meu ombro. Você fez a coisa certa, Eleanor. Carol diz o mesmo. O Sr. Price retira mais documentos de sua pasta. Senhora Reis, estes são os documentos que discutimos. Preciso que a senhora os assine agora na presença de testemunhas. Caminho até a mesa. Ele coloca 3 documentos à minha frente. Este é o seu testamento atualizado. Nele, você renuncia a qualquer herança destinada a Matthew Reis e Jéssica Reis. Sua casa e seus bens serão divididos entre seus outros parentes e uma instituição de caridade para vítimas de abuso contra idosos. Assino sem hesitar. Esta é uma ordem de restrição temporária. Matthew e Jéssica têm 24 horas para desocupar esta propriedade. Eles não podem se aproximar de você novamente sem supervisão legal. Assino novamente. Este é o documento que inicia o processo legal contra eles. Ao assiná-lo, você autoriza o Ministério Público a prosseguir com as acusações criminais. Pego a caneta. Olho para Matthew. Ele levanta a cabeça. Nossos olhares se encontram. Por um segundo, vejo o menino que ele era, o bebê que dormia em meus braços, a criança que corria para mim quando caía, o jovem que me abraçou antes de ir para a faculdade. E então eu vejo o homem que tentou roubar minha casa, que falsificou minha assinatura, que planejou me trancar em um asilo e se esquecer de mim. Assino o documento.
Matthew fecha os olhos. Uma lágrima escorre pela sua bochecha. Mãe, ele sussurra. Por favor. Não há volta atrás, Matthew. Isto termina hoje. O Sr. Price reúne os documentos assinados e os coloca cuidadosamente em sua pasta. Sr. Reis, Sra. Reis, recomendo que contratem um advogado imediatamente. Vocês têm 24 horas para deixar esta propriedade. Caso não o façam voluntariamente, a polícia os removerá à força. Jéssica começa a chorar. Não é um choro suave. É um soluço desesperado, quase histérico. Para onde iremos? Não temos dinheiro. Não temos nada. Você deveria ter pensado nisso antes, diz Susan friamente. Matthew se levanta lentamente. Ele caminha em minha direção. Para poucos passos de distância. Olha para mim com olhos vazios. Eu nunca vou te perdoar por isso. Suas palavras deveriam me magoar. Mas não magoam. Não mais. Eu não preciso do seu perdão, Matthew. Eu só precisava da minha paz, e finalmente a tenho. Ele sai do quarto. Sobe as escadas. Ouço a porta do quarto dele bater. Jéssica o segue, ainda chorando. Os convidados permanecem em silêncio. Não sabem o que dizer. Não sabem o que fazer. O Sr. Price fecha sua pasta. Sra. Reis, vou ficar aqui esta noite por precaução. Voltarei amanhã cedo com policiais para garantir que o despejo seja realizado corretamente. Obrigado, Sr. Price. Ele acena com a cabeça e se retira para um canto da sala de estar, me dando espaço para ficar a sós com meus convidados. Susan é a primeira a falar. Eleanor, estou muito orgulhosa de você. Muito orgulhosa mesmo. Sei o quanto isso deve ter sido difícil. As palavras ficam presas na minha garganta. Pela primeira vez na noite, sinto vontade de chorar. Mas não de tristeza, de alívio. Carol me abraça forte. Eu sabia que algo estava errado. Eu sabia. Eu deveria ter feito mais. Eu deveria ter te tirado daqui mais cedo. Você já fez o suficiente, eu digo a ela. Você estava lá quando eu precisei. Isso é tudo o que importa. O Sr. Robert se aproxima acompanhado de sua esposa. Se precisar de alguma coisa, Sra. Reis, qualquer coisa mesmo, estamos aqui ao lado, a qualquer hora. Os convidados começam a ir embora. Alguns me abraçam. Outros apenas apertam minha mão em silêncio. Todos entendem que testemunharam algo importante, algo que talvez nunca esqueçam. Quando o último convidado sai, a casa fica em silêncio. O Sr. Price está na sala de estar revisando documentos. Eu estou no meio da sala de jantar, cercada pelos restos da festa, pratos meio comidos, copos vazios, o bolo com as velas apagadas. 70 anos. 70 anos de vida, e só agora me sinto livre. Sento-me na minha cadeira. Fecho os olhos e, pela primeira vez em meses, sorrio de verdade. A casa está silenciosa. É quase meia-noite. O Sr. Price saiu há 1 hora, depois de se certificar de que eu estava bem. Ele prometeu voltar às 8 horas da manhã com os policiais. Estou sentada na sala de estar. As luzes estão apagadas, exceto por um pequeno abajur no canto. Lá fora, ouço o canto dos grilos, o mesmo som que ouço há 30 anos nesta casa. Lá em cima, no quarto deles, ouço movimento. Matthew e Jéssica estão arrumando as malas. Ouço gavetas abrindo e fechando, passos rápidos, vozes abafadas discutindo em sussurros. Não sinto pena. Tento sentir algo parecido com remorso, mas não consigo. O que fiz foi necessário. Foi sobrevivência. À 1 hora da manhã, ouço passos descendo a escada. É Matthew. Ele vem sozinho. Para no pé da escada ao me ver sentada na penumbra. Não consegui dormir, diz ele. Sua voz está rouca. Nem eu. Ele está sentado no sofá em frente a mim. Há 3 metros de distância entre nós, mas parece um abismo. Por quê? Ele finalmente pergunta. Por que você foi tão longe? Você poderia simplesmente ter nos dito não. Poderia ter nos expulsado.
Mas isso, destruir minha vida, nos mandar para a cadeia, por quê? Porque você não teria me escutado, eu lhe digo. Porque durante 2 anos você me tratou como se eu não importasse. Como se eu já estivesse morta. E porque o que você planejava fazer era um crime, não uma mera divergência de opiniões. Um crime? Ele passa as mãos pelos cabelos. Eu só queria uma vida melhor. É tão ruim assim? Jéssica e eu morávamos apertados naquele apartamento. Eu não ganhava muito. Tínhamos dívidas. E esta casa enorme, só para você. Esta casa é minha, Matthew. Eu paguei por ela. Eu a construí. Você não tinha nenhum direito sobre ela. Eu sou seu filho. Seu único filho. Tudo que você tem deveria ser meu um dia. Algum dia, repito. Sim. Quando eu morrer. Mas você queria acelerar esse dia. Você queria me apagar antes da hora. O silêncio que se segue é pesado. A Jéssica me convenceu, diz ele finalmente. Ela disse que era a melhor solução para todos. Que você receberia melhores cuidados em um lar de idosos. Que poderíamos recomeçar nossas vidas. Não me culpe só a mim. Uma voz diz vinda da escada. Jéssica desce lentamente. Seu rosto está inchado de tanto chorar. Você também queria isso, Matthew. Não me faça parecer o vilão desta história. Foi você quem falsificou a assinatura. Você contatou o Dr. Evans. Eu apenas te apoiei. Matthew olha para ela com raiva. Porque você nunca parou de reclamar, dizendo que merecíamos algo melhor, que sua família tinha casas maiores, que seus amigos viviam melhor do que nós. Jéssica cruza os braços. E era a verdade. Sua mãe morando sozinha naquela casa enorme enquanto nós ficávamos espremidos em uns 45 metros quadrados. Era injusto. Observo os dois brigando, culpando um ao outro como se eu nem estivesse ali. Chega, digo. Minha voz interrompe a discussão. Não importa quem teve a ideia primeiro. Vocês dois fizeram isso. Vocês dois mentiram. Vocês dois planejaram me destruir. E agora vocês dois vão arcar com as consequências. Matthew olha para mim com olhos cheios de algo que pode ser arrependimento ou talvez apenas medo. Você vai testemunhar contra nós. Seu próprio filho vai para a prisão, se o juiz assim decidir. Sim, podem ser anos, mãe. Anos na prisão. Minha vida estará arruinada. Nunca mais conseguirei um emprego depois disso. Nunca mais poderei reconstruir minha vida. Você deveria ter pensado nisso antes. Jéssica dá um passo em minha direção. Suas mãos estão tremendo. Senhora Reis, por favor. Tem que haver outro jeito. Podemos ir embora. Desaparecer. Nunca mais incomodá-la. Mas não faça isso conosco. Eu imploro. Tenha piedade. Eu a encaro, essa mulher que me tratou com desprezo por 2 anos, que falou de mim como se eu fosse lixo, que planejou me trancar em um asilo e se esquecer de mim. Onde estava a sua misericórdia quando você planejava me trancar? Pergunto a ela. Onde estava a sua compaixão quando você falava de mim como se eu fosse um fardo? Onde estava a sua humanidade quando você falsificou documentos para roubar a minha casa? Ela não responde. Apenas chora ainda mais. Mateus se levanta. Tudo bem. Eu entendo. Iremos embora amanhã. Você nunca mais nos verá. Mas você não vai retirar as acusações, vai? Você vai levar isso adiante. Vou levar isso adiante. Então, é um adeus. Sim. É um adeus. Ele acena lentamente com a cabeça. Caminha até a porta. Para com a mão na maçaneta. Espero que isso te faça feliz, mãe. Espero que valha a pena morar sozinha nesta casa enorme. Espero que, quando você estiver morrendo e não houver ninguém ao seu lado, você se lembre deste momento e se sinta satisfeita. Suas palavras têm o intuito de me magoar. E há 3 meses teriam me magoado. Mas não agora. Prefiro morrer sozinho e em paz do que viver rodeado de mentiras. Ele sai sem dizer mais nada.
Jéssica se levanta do chão. Ela olha para mim uma última vez. Você venceu, diz ela friamente. Espero que aproveite sua vitória. Isto não é uma vitória, Jéssica. Isto é justiça. Ela sobe as escadas. Ouço a porta do quarto fechar. Fiquei sozinha na sala de estar. O relógio marca 2 horas da manhã. Lá fora, a cidade dorme. Caminho até a janela. Observo meu jardim, as flores que plantei, a árvore que meu marido e eu plantamos quando compramos esta casa, as pedras no caminho que assentamos juntos. Está tudo aqui, intacto, meu. Coloco a mão no vidro frio da janela e, pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou verdadeiramente em casa. Às 8 horas da manhã seguinte, o Sr. Price chega. Ele está acompanhado por 2 policiais. Eles batem firmemente na porta. Eu abro. Eu os convido a entrar. Os policiais sobem até o quarto de Matthew e Jéssica. 15 minutos depois, eles descem com suas malas. Matthew tem olhos vermelhos. Jéssica anda de cabeça baixa. Os policiais leram seus direitos. Informaram-lhes que tinham uma intimação para comparecer e que deveriam estar no tribunal na próxima terça-feira. Matthew passa por mim sem olhar. Jéssica também não olha para mim. Eles saem pela porta. Entram no carro e vão embora. Eu os observo se afastarem pela janela. O carro vira a esquina e desaparece. E com ele se vai uma parte da minha vida, a parte dolorosa, a parte sombria, a parte que me consumia por dentro. O Sr. Price se aproxima de mim. Senhora Reis, como a senhora se sente? Livre, eu lhe digo. Eu me sinto livre. Ele sorri. O processo legal levará tempo, provavelmente meses. Será difícil. Será doloroso. Mas você fez a coisa certa. Eu sei. Depois que todos vão embora, caminho pela minha casa cômodo por cômodo, tocando as paredes, os móveis, as fotografias. Esta casa está repleta de memórias, algumas belas, outras dolorosas, mas todas são minhas. Chego ao meu quarto. Sento-me na cama. Olho pela janela. O sol está alto. É um lindo dia e estou vivo. Estou livre. Estou na minha casa. Fecho os olhos e respiro fundo. O ar enche meus pulmões, puro, leve, sem medo, sem culpa. Finalmente consigo respirar. 6 meses se passaram desde aquela noite, 6 meses desde que minha vida mudou para sempre. O julgamento terminou há 3 semanas. Matthew foi condenado a 2 anos de prisão e mais 3 em liberdade condicional. Jéssica recebeu uma pena de 18 meses e 2 anos de liberdade condicional. Ambos têm antecedentes criminais permanentes. Ambos perderam tudo. Eu não compareci à audiência de sentença. O Sr. Price me representou. Ele me contou que Matthew chorou quando o juiz leu o veredicto. Que Jéssica desmaiou e teve que ser retirada de cadeira de rodas. Não senti nada quando ele me contou. Nem tristeza, nem satisfação, apenas um estranho vazio onde antes havia dor. A casa está diferente agora, mais silenciosa. Mas é um silêncio bom, não o silêncio pesado de quando eu vivia com medo. É o silêncio da paz. Contratei uma jovem chamada Chloe que vem 3 vezes por semana para me ajudar com a limpeza e as compras. Ela tem 25 anos e estuda enfermagem. Ela me lembra de mim mesma quando era jovem, trabalhadora, sonhadora, cheia de vida. Às vezes tomo café com ela na cozinha e conversamos sobre os planos dela. Ela quer abrir uma clínica para idosos um dia, onde eles sejam tratados com dignidade e respeito. Contei-lhe a minha história, não toda, mas o suficiente. Ela chorou quando terminei. Abraçou-me com força e disse que eu era a mulher mais corajosa que ela conhecia. Não me sinto corajoso. Apenas me sinto vivo. Minha prima Susan vem me visitar todo domingo. Tomamos chá no jardim e conversamos sobre tudo e nada. Ela me conta sobre seus netos, suas viagens, a vida que construiu. Às vezes ela pergunta se sinto falta de Matthew, se penso nele, se me arrependo do que fiz. Não me arrependo, sempre lhe digo. E é verdade.
Arrepender-me implicaria que fiz algo errado, e defender minha vida, minha casa, minha dignidade nunca pode ser errado. Carol também vem nos visitar com frequência. Passeamos no parque. Vamos ao cinema. Às vezes, simplesmente sentamos na sala de estar e tricotamos em silêncio. Ela me diz que vê uma diferença em mim, que estou mais ereta, que pareço mais presente, como se finalmente tivesse voltado a habitar meu próprio corpo. E ela tem razão. Durante anos, fui um fantasma na minha própria vida, invisível, silenciosa, ausente. Mas não mais. Há 2 meses, vendi algumas joias que tinha guardado, joias que meu marido me deu e que eu nunca usava. Com esse dinheiro, fiz uma viagem sozinha. Pela primeira vez na vida, viajei sozinha. Fui para o litoral, uma pequena cidade a 4 horas de distância. Aluguei um quarto em um hotel modesto de frente para o mar. Passei uma semana caminhando na areia, assistindo ao pôr do sol, lendo livros que sempre quis ler, mas nunca tive tempo. Certa tarde, enquanto caminhava pela praia, uma menininha se aproximou de mim. Ela devia ter uns 6 anos. Perguntou-me se eu era avó. Eu disse a ela que não, que eu não tinha netos. Ela olhou para mim com aqueles olhinhos grandes que as crianças têm e disse: "Então você pode ser minha vovó da praia." Eu ri. Foi uma risada genuína, que veio do fundo da minha alma. Eu disse a ela: "Sim, eu poderia ser sua avó da praia." Brincamos na areia por 1 hora. Construímos castelos. Procuramos conchas. A mãe dela nos observava debaixo de um guarda-sol próximo, sorrindo. Quando me despedi, a menina me abraçou forte e disse que eu cheirava a biscoitos e flores, e que eu era a melhor vovó de praia do mundo. Chorei no meu quarto naquela noite, mas não de tristeza e sim de algo parecido com esperança. Voltei para casa com algo diferente no peito, uma leveza que eu não conhecia, como se tivesse deixado parte do peso naquela praia. Na semana passada, recebi uma carta. Era de Matthew, escrita da prisão. O envelope ficou sobre a minha mesa durante 3 dias antes que eu me atrevesse a abri-lo. A carta era curta, 2 páginas. Sua caligrafia era a mesma de sempre, ligeiramente inclinada para a direita, como quando ele era menino e eu o ensinava a escrever. Ele disse que estava arrependido, que teve muito tempo para pensar, que finalmente entendeu o que tinha feito comigo, que não esperava perdão, mas precisava que eu soubesse que estava contrito. Ele disse que ele e Jéssica haviam se separado, que ela o culpava por tudo e que eles não se falavam mais. Ele disse que tinha feito aulas de carpintaria na prisão, que estava fazendo uma mesa e que isso fazia lembrar de quando seu pai o ensinou a usar ferramentas na garagem desta casa. Ele disse que esperava que eu estivesse bem, que esperava que eu estivesse feliz, que essa era a única coisa que lhe dava paz naquele lugar. Terminou com: "Você sempre será minha mãe e eu sempre serei seu filho. Mesmo que não nos vejamos mais, mesmo que não conversemos, isso nunca mudará." Li a carta 3 vezes. Depois, dobrei-a cuidadosamente e guardei-a numa gaveta. Não vou responder. Ainda não. Talvez nunca. Mas eu não joguei fora. E isso significa alguma coisa. Esta manhã acordei cedo. Fiz café. Fui para o jardim. As flores que plantei há 3 meses estão desabrochando, rosas vermelhas, margaridas brancas, girassóis altos inclinados em direção ao sol. Sentei-me na minha cadeira de jardim, a mesma em que meu marido costumava sentar-se para ler o jornal aos domingos. Fechei os olhos e senti o sol no meu rosto. E naquele momento eu entendi algo. Compreendi que a vida não termina aos 70. Não terminou quando meu marido morreu. Não terminou quando meu filho me traiu. Não termina até que eu decida que termina. E eu ainda não terminei. Ainda há livros que quero ler, lugares que quero visitar, pessoas que quero ajudar, histórias que quero contar. Ainda há vida em mim, mais vida do que tive em anos. Ontem liguei para o Sr. Price. Perguntei a ele sobre o fundo de caridade que ele mencionou, aquele que ajuda idosos vítimas de abuso. Eu disse a ele que queria ser voluntária, que queria contar minha história, que queria ajudar outras mulheres como eu a encontrar em sua voz. Ele me disse que seria uma honra, que minha história poderia salvar vidas, que minha coragem poderia inspirar muitas outras pessoas. Não sei se sou corajoso, mas sei que estou aqui, e isso basta. Amanhã a Chloe vem.
Vamos fazer biscoitos, aqueles que a avó da praia tinha cheiro. Vou levá-los ao lar de idosos local. Vou sentar com as pessoas que moram lá. Vou ouvir suas histórias. Vou lembrá-los de que eles importam, de que existem, de que são visíveis. Porque eu sei o que é se sentir invisível. E não quero que mais ninguém se sinta assim. Eu me levanto. Caminho em direção à casa. Meus passos são lentos, mas firmes. Meus joelhos não doem tanto quanto antes. Ou talvez doam, mas eu simplesmente não me importo mais. Entro na sala de estar. Olho para as paredes, as fotografias, os móveis, tudo que construí, tudo que protegi, tudo que é meu e sorrio. Caminho até o espelho no corredor, aquele espelho grande onde me vi 6 meses atrás, na noite anterior à festa. Eu me observo agora. A mulher que me encara é diferente. Ela tem o mesmo rosto, as mesmas rugas, as mesmas mãos cansadas, mas há algo novo em seus olhos. A força. A dignidade. A vida. Falo em voz alta, para mim mesma, para casa, para o universo. Meu nome é Eleanor Reis. Tenho 70 anos. Esta é a minha casa. Esta é a minha vida, e ela está apenas começando. E naquele momento, com o sol entrando pelas janelas e o silêncio tranquilo envolvendo cada canto, eu entendo que finalmente estou completo. Eu não preciso do perdão de Matthew. Eu não preciso do seu arrependimento. Eu não preciso da presença dele. Eu só preciso de mim mesma. E isso basta. Mais do que basta. Eu vou até a cozinha. Preparo mais café. Sento-me à mesa. Abro um caderno novo que comprei semana passada. E começo a escrever minha história para que outras mulheres possam lê-la, para que saibam que nunca é tarde demais, que sempre se pode recomeçar, que a voz que silenciamos por anos ainda está lá, à espera. Escrevo a primeira linha. Há momentos na vida em que o silêncio é mais perigoso do que as palavras. E continuo escrevendo, página após página. Minha história. Minha verdade. Minha liberdade. Lá fora, os pássaros cantam. O sol ainda está alto. A vida continua. Eu também. Finalmente, completamente. Meu nome não é mais apenas o de mãe de Matthew. Meu nome não é mais apenas o de esposa. Meu nome é Eleanor Reis, e minha história está apenas começando.